e até sistemas como esse, que vão buscar os grandes sistemas, podemos seguir. E esse trabalho que eu falava há pouco, não adianta você trazer a água de longe, tratar ela, levar até a cidade, mas se não chegar na casa de Dona Maria, ela não considera, e está certa ela, não ter chegado a água. Ou seja, a pauta da água é muito mais uma pauta das mulheres do que uma pauta dos homens, né? Porque o relato que a gente assiste das cidades, são coisas que não são do nosso cotidiano, das pessoas que estão aqui, né? Mas é impressionante o testemunho de mulheres que não dormem à noite em lugares que tem rodízio, porque ela acorda várias vezes para ver se a água chegou, para juntar a água para poder o serviço da casa, o banho das crianças, o uso. É uma coisa inimaginável a qualidade de vida de uma dona de casa quando não está diante mais do rodízio. E esse é um cotidiano de milhões de brasileiros. Isso não é notícia em canto nenhum. Isso não é pauta, né? Essa é uma pauta só do povo lá, mas não é uma pauta dos grandes debates, né, das grandes inquietações nacionais, dos blogs, né, de Brasília. Não entra na pauta, mas na pauta da cidadania está lá fortemente. Você imagina que você acordar 6, 7 vezes na noite, né? Ali, no outro dia, se acordar cedo para pegar um ônibus e passar 3 horas no ônibus para chegar no trabalho, porque aquele era o dia de chegar a água. Você não sabe se chega a 1h da manhã, às 2, às 3, às 4, às 5, às 6 ou quando você já saiu de casa. Esse é um tema, e aí esse programa com o BNDES está nos permitindo ajustar em 60 municípios toda a rede. É claro que tem que ter muito cuidado, porque chega um trabalho desse, parece um bombardeio na cidade, né? Porque você rasga a cidade inteira, porque tem que levar para todos os bairros, tem que cuidar no pós. Podemos ir. E aí, as grandes obras estruturadoras da transposição do São Francisco e diversas adutoras, podemos passar, que vão garantir exatamente a partir do São Francisco, né, e essa parte do Agreste não tem a presença de rio. Essa adutora que já fizemos, essa começou em 92 e nós concluímos no primeiro mandato. Essa aqui está operacional em setembro, a sua primeira fase já. E essa aqui nós estamos concluindo a contratação, que será para 60 municípios. Ou seja, você vai conseguir dar segurança hídrica ao conjunto dos municípios. Podemos passar. E é claro que fazer isso e olhar para o futuro, os desafios que vêm com a mudança do clima, o que é que apontam para a Amazônia, que agora está com muita água, e a gente que está com pouca água. Todos os quadros de mudança do clima, podemos seguir, que nós vamos ter chuvas que se intensificam no sul e no sudeste, vamos ter a mudança do que é a floresta amazônica para um tipo de uma savana. Esses são os quadros da mudança climática. No Nordeste, se tornará mais árido, já temos esse quadro que vocês viram, se tornará mais árido, mais quente, diminuindo a disponibilidade de água, e o outro desafio, que é o aumento do nível do mar. Adiante. Quando se fala de cidades que vão sofrer com o aumento do nível do mar, o quadro de mudança climática aponta a cidade do Recife. Aqui é o Recife, e esse aqui é o quadro de simulação aonde a água avançaria. Hoje, nós temos na Praia de Boa Viagem pontos que temos que colocar e repor proteção 3 vezes ao dia. Pedras que são colocadas, tem 3 turnos de trabalho, né? 3 turnos de trabalho colocando pedra, repondo pedra, para que ela não avance sobre a avenida. Podemos ir adiante. Fizemos desde 6 anos um grande estudo das correntes e tal, e começamos obras de contenção que vão custar milhões de reais, né, repondo a areia, que foi um grande debate com autoridades mundiais, com todo o pessoal do meio ambiente, com o envolvimento do Ministério Público, a opinião de tudo que é lado, para consensar o que fazer transformar em engenharia. Estamos partindo agora com a dragagem
para esses pontos duros. Podemos passar. Do ponto de vista da questão do desafio ambiental, o governo montou o sistema nessas 5 grandes linhas, né? Um comitê e marcos legais da mudança climática, um debate sobre a desertificação, resíduo sólido, gestão florestal e gerenciamento costeiro. Isso fez com que várias atitudes no conjunto do próprio governo fossem tomadas. O próprio Porto de Suape, que é uma grande alavanca para o nosso desenvolvimento, nós dissemos, olha, nós temos que conceituá-lo já vis-à-vis a essas nossas preocupações. E aí partimos para ter como área de preservação não 48%, mas 59%, assinarmos um porto, o único porto que é signatário do Pacto da Mata Atlântica. Agora, no dia 5, nós vamos entregar uma fazenda de 400 hectares de terra replantado de Mata Atlântica e vamos seguir fazendo replantio em mais de 3.500 hectares de terra de Mata Atlântica no próprio porto, como visão estratégica dessa política e símbolo dos valores que devem estar ao lado de um ciclo de desenvolvimento que estamos vivendo. Isso nos trouxe o reconhecimento do The Economist, que fez uma análise da estrutura de governança, de marco legal dos governos brasileiros, e Pernambuco, ao lado de outros estados, esteve em primeiro lugar. Podemos passar. E esses são os desafios, de um lado, o que eu falava do avanço do mal, as coisas acontecendo aqui, e as obras que estamos partindo, podemos fazer adiante. E uma série de questões, né, de planos que estamos fazendo de recomposição de matas ciliar dos rios. Nessa região da Zona da Mata que nós falamos, nós já plantamos mais de 1 milhão de mudas de Mata Atlântica, e nesse instante nós estamos vivendo um instante duríssimo, que muitas famílias voltaram ainda para as casas ribeirinhas. Algumas casas caíram, essas famílias ficaram em aluguel social. E as casas que não caíram voltaram a ser ocupadas, ou por lojas, pequenas lojas, casas, enfim. E agora as casas ficaram prontas e nós precisamos derrubar aquelas casas, fazer aquilo que toda vez que tem um acidente a gente vê a própria imprensa cobrar, né? Muitos comentaristas falarem sobre isso. Mas, na hora de fazer isso, desaparece todo mundo. Dificilmente, porque o assunto já caiu em esquecimento, isso foi em 2010. Né? Agora que as casas ficaram prontas, né? Agora que a gente tem o diagnóstico da topografia do rio, da hidrologia do rio, aonde precisa cortar, aonde não pode ficar, os projetos de engenharia para o que vai fazer na margem. São anos de falta de postura urbana na gestão municipal que deixou aquilo acontecer. E agora? Agora nós estamos tendo que tirar 1.600 casas em 3 municípios, nesse momento. Há 5 meses de eleição. Não falta candidato a alguma coisa que queime um pneu, faça um protesto e diga... O próprio cidadão, a cidadã que está ali, chega e diz assim, mas governador, aquela casa pode ficar para mim, essa aqui para minha filha, que casou, está com 2 meninos morando dentro de casa. Dentro da visão dela não está errado, quer dizer, ela está vendo o problema no seu ponto de vista. Mas será que a gente pode viver tudo isso e fazer mais do mesmo e deixar as coisas como vinham acontecendo e não fazer o recorte que é preciso fazer? Eu chamei o Ministério Público, né, disse, olha, vocês são ativos para umas coisas, precisa ser ativo para umas coisas e para outras coisas também. Então, vamos ser ativos para tudo. Isso aqui é legal? Não, não é legal. Cadê o código? Não pode. E vai fazer o quê? Doutor juiz, chamei o presidente do Tribunal de Justiça. Disse, o senhor podia chamar o juiz dessas comarcas? Isso aqui é legal ou não é? E como é que vai fazer? Quando der um enchente aqui, a primeira coisa que vão dizer, olha, aquele governador veio aqui, fez as casas, mas deixou o povo aí dentro do rio, essa coisa e tal,
gasto. Não pode, temos que fazer. E estamos fazendo. É uma novela, não é uma coisa simples. Nesse caminho só tem rosa, não. Tem muito espinho. Mas é preciso fazer um recorte para dizer assim, ali houve 3 cidades onde se fez as coisas no padrão e no estado da arte como deve ser feito. Para que sirva de um paradigma, para que sirva de uma... E aí tem que enfrentar incompreensão mesmo. Né? E tem que... Hoje, já vi fotos hoje pela manhã dessa área, e aí vem o encanto da cidade de redescobrir os rios. Né? Nossas cidades foram feitas dentro de uma cultura de ficar de costa para os rios. E aí a gente de costa valoriza pouco, né? A gente termina jogando o lixo, joga os dejetos da casa. Essa é a história da ocupação no Brasil, é de costa para o rio. E aí, como um dos esforços para que a população sinta o rio, e não só no discurso, é fazer o rio ter parte na sua vida. E aí, a navegabilidade, nós estamos já em curso, o rio Capibaribe, que, segundo os modestos pernambucanos, se junta com o Bibiribe e forma o Oceano Atlântico, né? O rio Capibaribe será objeto do transporte e, coincidentemente, são exatamente os bairros onde a cidade mais cresceu e se acumulou, foi no entorno do rio, porque tem o Canal dos Ventos, tem a ver com o rio, e aí pode ser uma forma completamente positiva de dar resposta, de um lado, à questão da navegabilidade, e de outro, as pessoas dizem, não dá para poluir esse rio aqui eu ando nele todo dia, tem que tirar o esgoto daqui, eu vi um dejeto saindo de uma empresa aqui no caminho, na hora que você usa o rio, passa a ser uma... E aí foi o projeto que nós priorizamos no PAC da Copa, no debate com o governo da presidenta Dilma, foi exatamente a utilização do rio para ter esse símbolo. Podemos ir? Enfim, esse monte de água aqui é no sertão, viu, minha gente? É onde está faltando. É na mata da Pimenteira, em Serra Talhada. Essa é um grande barragem de serrinha. Aí é onde encontra 2 rios importantes do sertão, o Pajeú e o Riacho do Navio. E são as 2 primeiras reservas ecológicas criadas no sertão, e foram criadas no nosso governo. Podemos ir. Todo um conjunto de iniciativas para a valorização da eficientização energética e para as energias renováveis, inclusive com rebates tributários do ICMS, que é o imposto que o Estado cobra, para as empresas ou que empreendem no setor de energia renovável ou que usam boas práticas de energia renovável e de reuso da água, ou seja, a gente passa a trabalhar com incentivo fiscal, mas premiando quem, por exemplo, e temos vários exemplos de grandes empresas que hoje já fazem todo o reuso da água. Quer ter incentivo fiscal, você tem que ter um protocolo, entre os protocolos, eficientização energética, uso de energia renovável na sua planta e reuso da água. Podemos ir. Esse é um conjunto de obras de contenção de enchentes que estamos fazendo nesse momento, todas essas obras estão em curso, podemos ir. Enfim, nós entendemos que esse futuro a gente faz agora, e agora é uma hora de reflexão. O Rio será, na verdade, um grande templo com toda a sua beleza, com a capacidade de receber de um debate que, ao meu ver, é estratégico para a humanidade. No tempo de uma brutal crise econômica lá fora, de uma grande crise ambiental, a gente poder refletir qual é o mundo que nós queremos no futuro, para as futuras gerações, quais são os valores que nós queremos ver sendo carregados nesse tempo de desenvolvimento que a gente sonha que venha o quanto antes. Essa é a nossa contribuição e agradeço a atenção, a oportunidade e a paciência. Boa noite.